Salve, meus amigos! Muito boa tarde aos nossos espectadores aqui do HojeCast. Bem-vindos novamente. E o HojeCast traz hoje uma profissional que tem transformado a forma como a saúde é vista aqui em Três Lagoas, tá? Ela é biomédica, proprietária do laboratório LabMais, há 14 anos dedica sua vida ao cuidado e à confiança dos pacientes. Referência em análises clínicas e única especialista em andrologia da cidade. Ela alia ciência, empatia e propósito no atendimento. É um prazer receber aqui a doutora Angélica Gadelha dos Santos. Boa tarde, doutora. Boa tarde. Bem-vinda. Obrigada pelo convite, muito obrigada pelas palavras E vamos que vamos. E muito obrigado por ter aceitado esse convite. Vamos falar um pouquinho de trajetória, né, da sua trajetória profissional. O que despertou o interesse, né, pela biomedicina? Então, eu sempre gostei muito da área da saúde, né? E quando eu entrei na faculdade, eu vi que eu fiz a escolha certa, né? Porque fala de saúde, fala de cuidado com o outro, e hoje eu permaneço na área da saúde e na área clínica até hoje. E é encantadora. É muito encantadora até para a questão de trabalhar com pessoas, né? Sim. Próximas, a humanização. Do outro, né? Muito bom. Como que surgiu, né, o sonho? A biomedicina, ela veio e logo em seguida veio a questão do laboratório. Então, o LabMais surgiu logo em seguida. Como que foi o trâmite? Não, o laboratório surgiu, assim, já faz uns 3 anos, né, que eu tenho um laboratório. E antes disso trabalhei, né, em hospitais, laboratórios, né, mas sempre me idealizei atendendo o paciente, né, me idealizei assim, recepcionando eles, né, e atendendo eles com todo cuidado, como eu gostaria que eu fosse atendida nesses ambientes de saúde, né, e desde então eu fiquei pensando e com bastante coragem e fé, surgiu o Laboratório LabMais. Então, a veia empreendedora falou alto, falou assim, agora eu vou, né? Depois de uns 10 anos, né? Eu falei, não, agora eu preciso montar, né, o Laboratório LabMais de uma forma diferente. Tem algum momento marcante, você percebeu que estava no caminho certo, aquela virada de chave, falou assim, eu gosto do que eu faço, eu sei fazer isso bem? Sim, a virada de chave foi em 2020, né? Que foi no Covid, né, 19, onde a gente teve bastante casos peculiares, né, significativos, que a gente viu bastante pacientes debilitado, né, que teve a saúde muito comprometida. E os exames laboratoriais foi de suma importância, né, tanto o exame teste rápido, né, tanto os outros exames de bioquímica, né, de análise. E após esses atendimento com os pacientes, eu dava um feedback para eles, né? Então, que é o atendimento humanizado, né? Falava para os pacientes qual que era o caminho que ele poderia seguir. Então, isso me despertou algo diferente para que eu olhasse mais para o interior, mais pelo paciente como humano mesmo, né? Respeitando eles como um ser humano, né? Você falou de Covid, né, de 2020, Covid-19, e eu falo que existe um mundo antes e pós-Covid. Exato. E os laboratórios, como você falou, foi de suma importância, porque foi um coletivo gigante. E se não tivesse esse suporte dos laboratórios, poderia estar muito pior. Exatamente, né? Então, assim, não somente os testes rápidos, né? Porque, assim, eles focam muito, né? Teste rápido. Sim, quero para diagnóstico, né? Mas, além desses testes rápidos, teve os exames de bioquímica, né? Que é fundamental, né? Porque, assim, você tem o Covid, aí, depois do Covid, você tem umas patologias relacionadas, né? Então, aí você precisa tratá-los, né? Então, tem uns problemas hormonais, né? Então, tem vários fatores que alteram, né? Então, isso foi com que eu comecei a conversar com os pacientes, né? E eu falei, não, pronto, preciso ajustar para o meu laboratório, né? Então, até hoje mesmo, eu tenho um diferencial, né? Eu mesmo que atendo os pacientes, né? Então, eu converso com eles, né? Principalmente quando se trata, né, de alguns pacientes, assim, que são
mais debilitados, né? E fertilização, né? Que eu converso com os pacientes, eu faço anamnese, né? Então, assim, aí esses são os diferenciais, né? Então, assim, eu gosto de estar ali, conversar com o paciente e direcioná-los para o melhor caminho, sabe? É a humanização ao pé da letra, Ao né? pé da E letra. é muito bacana que a gente acaba se tornando amigo, né, Sim. das pessoas próximas dos pacientes. Eu queria que você falasse um pouquinho desse atendimento, né, humanizado e o carinho que as pessoas tá, porque eu acho que é pela proximidade que nós temos, na prática, o que que significa para você tudo isso? Então, o atendimento humanizado para mim é uma gratidão, né? Eu vejo isso como uma gratidão eh, na minha área, né? Isso me inspira bastante, né? E chegar com depois os pacientes chegar me agradecendo, sabe? Olha, muito obrigada pelo seu atendimento. Os resultados saíram no prazo esperado, né? Saiu até antes do prazo esperado, né? Então, assim, esse acolhimento com o paciente, né, a acessibilidade também que eu tenho como paciente, porque eu também falo Libras, né? Minha mãe é deficiente auditiva, né? Maravilha! Então eu até atendo bastante a comunidade surda, né? Que é os amigos da minha mãe, né? Frequentam lá. E aí eu falo, né? Então tenho esse acolhimento, esse respeito com o outro, né? Então isso eu acho muito importante, né? Sempre eu priorizei isso, né? Esse respeito, esse atendimento humanizado, né? Porque assim, se você já está num ambiente de saúde, né, de hospital, laboratório, é porque você não está muito bem, né? Então, se você não está muito bem, Eu brinco que o hospital não é hotel, né? A gente tá ali porque infelizmente exatamente, tem que estar. Então, no mínimo exatamente. ter, né, esse carinho, esse conforto Sim, das porque a pessoas. pessoa não está ali, né? Eles querem um atendimento, né, legal, um atendimento que você merece. Doutora Angélica, eu queria que você falasse um pouquinho sobre andrologia. Assim, eu te digo porque eu desconhecia esse nome, viu? Queria que Sério? você explicasse um pouquinho para o público como que é essa área, como que ela funciona, né? Tem a ver com a fertilidade masculina, né? Sim. Né? Então, assim, a andrologia, ela é uma subespecialidade médica, né, que geralmente os urologistas, né, que são mais voltados a isso, né? Porém, na área da biomedicina, a gente tem uma especialidade que é a embriologia, né? E eu me especializei em embriologia e também com ênfase na andrologia, que fala sobre a saúde masculina, né, de fertilização masculina. Então, assim, atualmente, os tratamentos, né, as causas com que a gente trata é varicocele, problemas hormonais, né, então, assim, problemas de causas genéticas. E quando a gente fala sobre a fertilidade masculina, é porque os pacientes eles não estão acostumados, né, a ter uma alimentação saudável, né, a ter uma qualidade de vida, principalmente os homens, né, que usa cigarro, né, tabagismo, Bebida. bebida alcoólica, né, academia e faz o uso de testosterona em abundância, né, ou então alguns anabolizantes, né, então tudo isso Desregula todo. desregula todo o processo, né? Então, assim, tem que ter um olhar, né? Mais assim, com cuidado nessas questões, né? Principalmente questões de idade também. Hoje em dia, os casais eles estão querendo ter filhos mais tarde por conta da vida mesmo, da correria, do trabalho, de formação, né? Então, eles querem ter filho um pouco mais tarde. E para isso, tem que ter um cuidado. E com a sua experiência, seu know-how, a galera tá querendo ter filho ainda, tá Tá trabalhando para querendo? isso? Tá Você acha querendo. no total? Sim, no total eles estão querendo sim, Então, bastante, até graças porque a eles se Deus. dispõem a fazer todo, né, o Sim, tratamento, etc. sim, se dispõe. E assim, eles buscam, né, sobre esse tratamento porque pelo convencional, né, acabam não conseguindo. Justamente porque, às vezes, no homem, né? Se o homem teve cachumba, isso pode atrapalhar também, né? Se a alimentação dele não é boa, né? Então, se ele teve algum acidente, levou alguma pancada nas regiões, né? Escrotal. Então, assim, às vezes, se ele teve varicocele também, que é uma causa muito comum de infertilidade, né? Então, tudo isso atrapalha. Então, por isso que eu sempre falo, quando eu pego os meus pacientes para poder
né, analisá-los, eu faço uma anamnese, porque eu pego e converso com eles sobre tudo, Um né, o histórico. histórico, né, faço uma anamnese mesmo, tanto dele quanto da esposa, né, porque assim, a gente faz sempre os exames, assim, especiais, né, seria o espermograma com morfologia de Kruger, né, o teste de fragmento de DNA espermático, e na mulher, o antimoleriano, né? Que são os exames, assim, chave, né? Para Certo. você ter uma FIV ou uma inseminação, né? Ou um tratamento para que possa ter uma fertilização convencional. Menina, você falando isso, eu fico assim, achei que era uma coisa até mais ou raro ou então mais simples, não sei. Mas assim, tem muita coisa que pode Tem designar, muita né? coisa E que você falou de uma pancada sim. até uma alimentação, mas assim, então existe muitos casos ainda de galera que te procura para poder acertar, né? Vamos chamar de acertar, Sim. equilibrar essa situação. Eu queria que você falasse um pouquinho o que diferencia um exame realizado com acompanhamento biomédico direto de um exame feito no laboratório convencional. Você falou um pouquinho que tem o que um consegue em um, mas consegue no outro. Eu queria que você falasse um pouquinho mais sobre isso. Ah, sim. As especificidades, a assertividade, né, de melhora. Então, que eu gosto muito, né, de ter essa conversa com os pacientes, né? Eu mesmo que analiso o exame do paciente, então eu faço essa anamnese, né? Pergunto para o paciente se teve algum problema, né? Se a esposa tem algum endometriose, ovário policístico, né? Ou se tem algum distúrbio que pode atrapalhar. E o paciente também, né? Se ele tem se ele teve cachumba, como que é a alimentação dele. Então, assim, essa anamnese é de suma importância Entendi. para que o seu exame saia, né, correto, sim, e com E de procedência. acordo com que cada conclusão de anamnese, você direciona para fazer um Sim. caminho diferente. Exatamente. E no resultado, eu também dou um feedback para o paciente, né? Então, quando eles vão retirar o exame, né, eles pedem para falar comigo e aí eu explico para ele o que deu no exame e encaminho, né? Às vezes eu falo assim, ó, aqui você precisa encaminhar para o urologista, né, para que ele possa fazer um tratamento, né? Ou então aqui vai para um ginecologista, para que um ginecologista especialista, né, em reprodução humana, para que possa te encaminhar certinho. Maravilha. Queria que você falasse um pouquinho, eu achei essa próxima pergunta interessante. Existe tabu ainda? Existe tabu, falta de informação? Eu acho assim, principalmente a parte masculina, a mulher, literalmente, a mulher vai mais ao médico do que o homem, né? Exato. Então, eu acho que tudo influencia nisso também. Inclusive, para o próprio interesse masculino, ele acaba sendo mais relapso nesse assunto. Exatamente. Existe mesmo, muito tabu. E assim, quando principalmente assim, os homens acima de 40 anos, 40 e poucos anos, que não têm filho, né? E aí tem que fazer o tratamento, eles falam, não, mas o problema não é comigo, o problema é com a minha esposa, né? Então tem essa parte machista, né, nessa questão. Mas aí você chega e explica, olha, não é por isso, precisa fazer para descartar, né, certas patologias, né? Então existe sim tabus, né? Então, mas assim, a gente sempre Medo. pede Medo também, né? medo da resposta, né? Medo do resultado, porque Só porque eu sou homem, gente, eu morro de medo de fazer isso. exato, mas assim, o principal assim é o medo da resposta, né? Mesmo do resultado. Imagina você homem não ter sêmen, né? Tipo assim, não ter espermatozoides para Não poder ter fertilizar, né? Então, assim, eles ficam mesmo bem apreensivos, né? Mas, assim, a gente conversando, né? Explicando para eles, né? Como que funciona cada exame, eles acabam cedendo mais, né? E agora também, a gente entra agora em Novembro Azul, né? Então, assim, eu faço uma chamada até para eles, né? Para poder fazer os seus exames, né? De rotina, né? Os exames de prevenção, porque a gente precisa se prevenir, né? Então, depois que você já está com um problema grave, aí é um pouco mais complicado, né? Então, eu faço prevenção é vida, a né? prevenção. Então, Angélica, eu queria que você falasse um pouquinho, bom, vamos lá, vamos à parte técnica e me corrija se eu errar o nome, tá? Certo. Teste de fragmentação de DNA espermático e o espermograma com morfologia de
Kruger, é Kruger que Isso. pronuncia. Kruger. Eu queria que você falasse um pouquinho sobre a receptividade do público. A galera se já conhece, se não conhece, se tá te procurando. Explica um pouquinho de cada um, do que seria e da receptividade do público. Certo. A procura tá bastante, né? Tem bastante procura, tá sendo positiva. A galera tá se modernizando. Está se modernizando, graças a Deus, né? E eles perguntam até para saber valores, né? Para saber como que funciona, né? E ainda mais que tem médicos, né? Especialistas em reprodução humana, né? Urologista, eles acabam encaminhando mais. Porque os médicos, eles estão mais atentos sobre isso. Porque eles sabem que hoje em dia os homens, eles estão tomando anabolizante com mais frequência, testosterona em grande quantidade, né? Então, assim, acaba que eles já falam, olha, vamos fazer o exame, já que você está tentando, já tem 3 anos, já tem 5 anos, né, para ter um filho e não está tendo sucesso, então vamos fazer um exame mais específico, né? Então, assim, o espermograma com morfologia de Kruger, ele é um exame chave, né, também para esse assunto de fertilização, porque a gente vê toda a motilidade, a gente vê a vitalidade, se tem espermatozoides vivos, como que é a morfologia, né? Então, se tem espermatozoides com 2 cabeças, se não tem espermatozoide, né? Então, assim, são vários pontos que a gente pega. Ele vai fazer o levantamento todo. Todo, exatamente. Mas e tem também o teste de fragmento de DNA espermático, né? Então, assim, um complementa o outro, né? Então, quando a gente fala sobre o teste de fragmento, às vezes o exame de espermograma, ele tá 100%, tá ótimo, né? Mas ainda acontece de não conseguir engravidar. Então, o problema tá na genética. Às vezes pode ser fatores genéticos. E aí é onde entra o teste de fragmento de DNA espermático. Isso. Porque, assim, esse teste, ele é um teste, assim, padrão ouro também, para ver na questão de fragmentação, né? Então, se tiver uma fragmentação aumentada, né? Então, ele atrapalha na fertilização. Então, às vezes, o espermograma tá tudo bem, né? Tem espermatozoides vivos, mas ele tá com excesso de fragmento. E nesse excesso de fragmento, ele acaba tendo um problema na gestação, porque até consegue engravidar, mas acaba tendo o aborto espontâneo. Nossa. Então, ou seja, é uma cadeia, né? É uma Se você não trata lá no comecinho, Sim. vira uma bola de neve e as coisas vão se agravando. Que loucura. E tem tratamento, né? E o bom que às vezes, nesses casos, né, tem tratamento. Descobriu Descobrir a causa, né? E tratar. Maravilha. Vamos falar um pouquinho do que você está fazendo bastante, né? Que é empreender. Você é uma empreendedora de mão cheia. E fala pra gente como empreender na área da saúde, tá? Você exige essa coragem, e a gente sabe que sim, né? Então, mas eu quero deixar a deixa com você. E quais foram os maiores desafios para você fundar o Lab Mais como empreendedora? Assim, exige bastante coragem, né, e fé para você ter uma empresa. Cada centímetro daquele laboratório você conhece. Conheço, exatamente. E assim, o meu maior desafio, eu acho que foi abrir o laboratório em um lugar afastado, né? Porque, assim, na verdade, eu abri o laboratório num bairro, né? Então, assim, os laboratórios dentro daqui da minha cidade, eles são concentrados no centro, né? Então, assim, e daí eu tive, né, um pensamento, né? Estudei bastante, né, sobre, e pensei, falei, se eu for pro centro, eu vou ser mais um no centro, né? Então, aí eu peguei, fiz uma pesquisa e fui pro bairro. Então, esse foi o meu maior desafio, né? Ir pro bairro para tentar, Sim. né? Ter uma tentativa. E graças a Deus tá dando tudo certo. Eu tenho uma teoria maravilhosa. A minha teoria. Eu adoro comércio em bairro. Porque tem estacionamento fácil. Sim. Você encontra sombra. Exato. E aquela velha história. Quem está com você vai para onde você for. Vai para onde for. Maravilha isso. E eu queria que você falasse um pouquinho da confiança, né? Acabamos de falar sobre isso, que quem vai com você. Sim. Essa confiança dos pacientes e da sua equipe também diante de tantas responsabilidades. Porque é tecnologia que não acaba mais, né? É verdade. É o que há de mais tecnológico. Eu falo que é o que você trabalha. Eu queria que você falasse dessa confiança, dessa responsabilidade.
Então, assim, o tratamento, né, com o paciente, né, a entrega do resultado, né, e a fidelidade, né, com que a gente entrega o resultado, o controle de qualidade nos equipamentos, toda essa questão de treinamento, então, porque tudo é tecnológico, né? Tudo é aparelho. Então, sempre tem treinamento, todos os dias a gente passa controle para poder entregar um resultado, né, verídico para o paciente. E assim, o que é melhor é quando o paciente ele espera o resultado em 5 dias e às vezes sai em 3, né? Então, isso é algo que eu sinto que eles gostam e a confiança, né, que passa para o paciente, Essa né? proximidade dá Essa muita confiança. proximidade. E geralmente, quando que eu digo como é bairro, quando é bairro, cadê a doutora? Posso falar com a doutora? Que às vezes eles têm dúvida em Sim. algum exame, né? E aí eu vou e explico para eles, né? Então, assim, porque tem esse calor humano, né? Mais próximo, né? Acho que 100, talvez em grandes, né? Em grande centro você não Você conhece. não conhece. Dona Angélica, você fala uma coisa muito bacana sobre fé, né? E eu queria que você falasse de que forma que a frase nunca perca a sua fé, que você sempre usa, se conecta com o seu trabalho e o seu propósito. Eu sempre falo que a gente nunca pode perder a fé, né? Porque fé move montanhas, né? Então, diante da minha coragem, diante de todo o meu trabalho, né? Eu sempre falo, né? A fé move montanhas. Então, e na Laboratório Lab Mais não é diferente, né? Então, a gente sempre, conversando com um paciente ou outro, né? Ele sempre fala, graças a Deus que vocês estão aqui próximo da gente, né, que tem você para nos ajudar, né, então por isso que eu sempre falo e eu sou uma pessoa muito temente a Deus, né, então tenho muita fé, então isso que me faz ter coragem e força a cada dia, sabe? E eu digo que o meu maior marketing são os próprios pacientes, assim, sabe? Porque eles falam um pro outro, olha, vai lá na doutora Angélica, aqui Endossa, né? perto, Fala que é bom. que ela que é bom, né? E realmente é bom, né? Maravilhoso. Te conhecer foi um prazer, eu adorei. E assim, eu sempre falo, na vida da gente, se a gente não coloca a nossa mão, né, a nossa fé, a nossa energia, não acontece. E é muito legal, as pessoas, ainda existem profissionais, gente, que humanizam, porque é o que a gente falou no começo, né, desse bate-papo. Você tá ali, você não tá ali pra brincar, você não tá ali pra se hospedar. Tudo bem que existem seus pacientes que eu tenho certeza que vão lá só tomar um café de vez em quando. Vão. Só pra te ver o pessoal. Porque tá tão próximo de você, né? Mas assim, então, acho que isso exige muito das pessoas, dos profissionais, que eles sejam mais humanos com os nossos pacientes, né? Pessoas de idade que precisam de atenção mais delicada. Então, assim, é uma forma também de parabenizar o Lab Mais por isso. E eu queria que você deixasse uma mensagem agora, a deixa final com você. O que você deixaria para os nossos espectadores, nossos ouvintes que estão lá? Eu deixaria que a resiliência é a nossa maior ferramenta, né? Porque haverá obstáculos, haverá dúvidas, mas sempre com fé, né? Gratidão, né? Humanização com o próximo, a gente alcança nossos objetivos. E a coisa anda e flui e fica todo mundo feliz, né? Dona Angélica, deixa pra gente contatos, redes sociais, onde fica o Lab Mais, pra gente Sim, aproveitar. claro. Sim, claro. O Laboratório Lab Mais, ele fica na Rua da Rodoviária, com o Mercado Nova Estrela, né? Então, na Rua Wilson Carvalho Viana, 665, São Jorge, né? O número do WhatsApp, o nosso telefone é 67 99988-0020. Pronto, vai ficar registrado. E o nosso WhatsApp, Instagram, nosso Instagram é o LabMaisTL. Pronto, facinho de Isso poder mesmo. achar.
A gente encontra a doutora Angélica lá, qualquer dúvida, né? Qualquer dúvida. Só entrar em contato. Quero te agradecer muito essa visita. Venha sempre, volte sempre. Eu acho muito legal. Foi um desafio para mim também, porque é um tema que eu nunca tinha falado. É bacana pra gente também que tá desse lado. Assim, eu sou a pioneira, né, dentro de Três Lagoas, né, que faz todo esse trabalho, né, de inseminação também, né, fertilização, né, esses trabalhos com fertilização, eu sou a pioneira aqui em Três Lagoas, né, então, assim, ele sempre exige bastante especialização, né, diploma e tudo, então, assim, o Lab Mais tem esse diferencial. E que eu acho ótimo, né? Porque, assim, além desse diferencial, a gente faz todos os outros exames, né? Exames de bioquímica, toxicológico, todos os outros exames. Mas esse é o nosso diferencial. Esse é o diferencial. Então, você que tá pensando aí, né, em casa, tá pensando em questão de fertilidade, né, masculina, já sabe que tem um lugar especialista e humanizado. Exato. Obrigado mais uma vez, sucesso e parabéns pelo seu trabalho. Obrigada. E a gente fica por aqui nesse HojeCast. Um beijo para vocês e até o próximo.